Capítulo 9. Mesmo depois da considerável festa de boas-vindas no aeroporto, as entradas rumo ao palácio estavam cercadas de multidões torcendo por nós. A parte triste é que não podíamos deixar a janela do carro para agradecer. O guarda do banco da frente disse que deveríamos nos considerar uma extensão da família real. Muitos nos adoravam, mas havia pessoas lá fora que não se importariam em nos ferir para ferir o príncipe, ou a própria monarquia. Eu estava presa do lado de Celeste no carro. Era um modelo especial com 2 bancos de passageiro na parte de trás, um voltado para o outro, e vidros escuros. Ashley e Marley iam sentadas à nossa frente. Marley olhava radiante pela janela. O motivo era óbvio. Seu nome estava escrito em diversos cartazes. Seria impossível contar quantos admiradores ela tinha. O nome de Ashley também aparecia aqui e ali, quase tanto quanto de Celeste e bem mais do que o meu. Ashley, sempre uma dama, não se deixou levar pelo pensamento de ser uma das favoritas do concurso. Celeste, eu podia notar, estava irritada. O que você acha que ela fez? Cochichou no meu ouvido enquanto Marley e Ashley conversavam sobre suas casas. Como assim? Cochichei de volta. Para ser tão popular, você acha que ela subornou alguém? Seus olhos frios se fixaram em Marley, como se estivesse aferindo um valor dela mentalmente. Ela era uma 4, afirmei com um ar cético. Não teria dinheiro para subornar alguém. Celeste estalou a língua. Por favor, uma mulher possui outros meios de conseguir o que quer. Ela disse, virando o olhar para a janela. Levei um tempo para compreender o que ela quis dizer e não gostei nada daquilo. Não era porque era óbvio que uma pessoa tão inocente como Marley seria capaz de pensar em dormir com alguém, ou seja, quebrar uma lei, para se dar bem. Mas porque ficava claro que a vida no palácio ia ser pior do que eu já tinha imaginado. Eu não tive uma boa visão do local da chegada, mas reparei nas paredes. Tinham um tom de amarelo claro e eram muito altas. Havia guardas no alto de cada um dos lados do amplo portão, que se abria para dentro conforme nos aproximávamos. O carro entrou e seguiu em uma pista de cascalho que contornava uma fonte que conduzia à porta principal, onde alguns oficiais esperavam para nos dar as boas-vindas. Com um pouco mais de um oi, 2 mulheres me agarraram pelo braço e me arrastaram para dentro. Perdoe-nos pela pressa, senhorita, mas é que seu grupo está atrasado, uma delas disse. Ah, acho que foi culpa minha, falei demais no aeroporto. Você estava conversando com a multidão? A outra perguntou com ar de surpresa. Elas trocaram um olhar que não compreendi antes e começaram a indicar para onde estávamos indo. A sala de jantar ficava à direita, contaram, e o grande salão à esquerda. Vi um pedacinho fluorescente de jardim e outro do outro lado das portas de vidro. Queria ter parado. Antes que conseguisse processar para onde íamos, 2 mulheres me empurraram para o salão gigantesco, com pessoas que passavam de um lado para o outro. Abriu-se uma brecha naquele formigueiro humano. Pude ver fileiras de profissionais cortando cabelos e fazendo unhas das garotas. Roupas pendiam em cabides e pessoas gritavam coisas como encontrei o Tom e assim ela parece gorda. Aqui estão elas, vi uma mulher caminhando em nossa direção, com certeza era a responsável. Meu nome é Silvia, conversamos por telefone. Ela se apresentou e imediatamente se pôs a trabalhar. Uma coisa de cada vez. Primeiro as fotos do antes. Venho aqui. Ela ordenou, apontando para a cadeira em frente a um biombo no canto do salão. Não se preocupem com as câmeras, senhoritas. Faremos um especial sobre a transformação de vocês. Todas as meninas de Ireia vão querer ficar parecidas com vocês quando estivermos terminado. De fato, várias pessoas com câmeras perambulavam pelo salão, filmando de perto os sapatos das garotas e fazendo entrevistas. Após a foto, Silvia começou a disparar ordens diferentes. Levem a senhorita Celeste para a estação 4, a senhorita Ashley para 5. Parece que acabaram de liberar a estação 10. Leve a senhorita Marley para lá. E a senhorita América vai para 6. Então, é o seguinte, disse o moreno baixo, conduzindo-me para o assento número 6. Precisamos conversar sobre sua imagem. Ele ia direto ao assunto. Minha imagem? Ela não está boa? Não foi por ela que me levou até ali? Que impressão você quer dar? Com esses cabelos ruivos, podemos te deixar bem sedutora, mas se essa não for a sua jogada, pensamos em outra coisa. Ele disse sem rodeios. Não vou mudar tudo em mim para arranjar um cara que nem conheço. Eu disse enquanto a minha cabeça completava a frase comum de quem nem gosto.
Nossa, temos alguém especial aqui, disse ele como se fosse uma criança. E não somos todos especiais? O homem deu um sorriso. Tudo bem, então. Não vamos mudar a sua imagem, vamos apenas melhorá-la. Precisamos dar uma polida em você, mas a sua aversão a tudo que é falso pode até ser uma grande vantagem aqui. Continue assim, querida. Ele me deu um tapinha nas costas e saiu. Não sem antes chamar um grupo de mulheres que se moveu do banco para a minha direção. Eu não sabia que polida de que ele estava falando era literalmente uma polida. Uma mulher começou a esfregar meu corpo e aparentemente eu era incapaz de fazer direito sozinha. Em seguida, cada pedacinho de pele descoberta foi untado de loções e óleos que me deixaram com um cheiro de baunilha. Segundo a moça que os passava em mim, era o aroma favorito do príncipe. Assim que deixaram de me deixar macia e suave, as atenções se voltaram para as minhas unhas. Apararam, lixaram e milagrosamente conseguiram até tirar os pedaços duros de cutícula. Eu disse que preferia não pintar as unhas, mas as moças ficaram tão chateadas que deixei fazer meu pé. Uma das moças escolheu um tom mais neutro, então o resultado não ficou tão ruim. O grupo que trabalhou em mim, nas minhas unhas, saiu para dar lugar a outra moça, enquanto eu permanecia quieta na cadeira e esperava a próxima rodada de embelezamento. Uma equipe de filmagem passou por mim e focalizou nas minhas mãos. Não se mexa, ordenou uma mulher, olhando torto para as minhas unhas. Mas você não vai passar nada delas? Não. Me deu um suspiro sem me convencer e foi embora. Percebi alguma coisa tremendo à minha esquerda. Vi então uma menina de olhos perdidos balançando as pernas sobre uma grande capa de alguém que tinha jogado em cima dela. Tudo bem? Perguntei. Minha voz cheirou de transe. Ela suspirou. Querem tingir meu cabelo de louro. Disseram que ia combinar mais com meu tom de pele. Acho que só estou nervosa. Abri um sorriso tenso, que retribuí. Seu nome é Soucy, certo? Isso, ela sorriu, ainda ansiosa. E você é América, concordei com a cabeça. Disseram que você veio com aquela Celeste, ela é terrível. Respirei fundo, o salão inteiro escutava os gritos de Celeste com as pobres assistentes, ordenando que lhes lavassem ou simplesmente saíssem da frente. Você não faz ideia, murmurei e demos uma risada. Olha, eu acho seu cabelo lindo. E era mesmo. Nem escuro demais, nem claro demais, e bem cheio. Obrigada. Se não quiser mudar a cor dele, não mude. Soucy sorriu, mas dava para notar que ela não sabia ao certo se eu estava tentando ser sua amiga ou prejudicá-la. Antes de ela dizer qualquer coisa, mais uma equipe chegara, gritando instruções tão alto que não houve como terminar a conversa. Meu cabelo foi lavado, condicionado, hidratado e amaciado. Antes era bem comprido e tinha corte reto. Minha mãe o cortara e era o melhor que ela podia fazer. Quando terminaram, ele estava vários dedos mais curto e tinha camadas. Gostei delas. Faziam meu cabelo brilhar em diferentes contrastes. Algumas garotas fizeram luzes, outras, como Soucy, mudaram completamente a cor do cabelo. Nesse quesito, tanto eu como minhas assistentes concordamos que não era necessário fazer nada. Uma moça muito linda fez a minha maquiagem. Pedi que não carregasse muito e o resultado ficou bom. Um monte de meninas ficou parecendo um pouco mais velha ou mais jovem. Eu ainda parecia comigo mesmo, e é claro, Celeste também, uma vez que estava com o rosto inteiro rebocado quando chegou. Usei um roupão durante a maior parte do processo, então terminaram de me ajeitar. Levaram-me para as araras. Meu nome estava marcado em uma barra, aonde pediram vestidos para uma semana. Parecia que as candidatas a princesas não usavam calças. Acabei escolhendo um vestido creme, tinha bom caimento no ombro, batia nos joelhos e ficava confortável na cintura. A moça que me ajudava disse que era um vestido para o dia e garantiu que os vestidos de noite já estavam no meu quarto, para onde as outras araras logo seriam levadas. Em seguida, ela pôs um broche prateado perto da alça do vestido. Meu nome estava escrito nele com letras brilhantes. Por fim, ela me deu uns saltos médios que chamavam de salto de gatinha e me mandou de volta para o canto, onde iam tirar a foto depois. De lá mandaram-me para uma das 4 estações menores alinhadas contra a parede. Cada uma delas tinha uma cadeira, um biombo e uma câmera na frente. Sentei e esperei, como me pediram. Uma mulher se sentou em minha frente com uma prancheta cheia de informações. Ela me pediu um pouco de paciência enquanto encontrava minha papelada. Para que isso? Perguntei. Para o especial sobre a transformação. Vamos transmitir um programa sobre a chegada de vocês hoje à noite e na quarta-feira. Um sobre a transformação.
Na sexta-feira vocês vão participar do jornal oficial. As pessoas virão as fotos de vocês e sabem um pouco do que está nos formulários de inscrição. Ela contou enquanto colocava minha recém-encontrada papelada no alto da pilha da prancheta. A mulher cruzou os dedos e continuou. Mas queremos que o povo realmente torça por vocês. E isso não vai acontecer se eles não conhecerem bem cada uma. Então faremos uma rápida entrevista aqui e você vai fazer o que é seu melhor no jornal oficial. Não fique tímida quando nos vir circulando pelo palácio. Não estaremos aqui todos os dias, mas vamos aparecer bastante. Tudo bem, concordei obediente. Eu não queria mesmo ter que falar com a equipe de filmagem, era muito invasivo. Então, a América Cindy está pronta? Ela perguntou segundos antes da luz vermelha da câmera acender. Sim, respondi, tentando não parecer nervosa. Para ser sincera, não percebo muitas mudanças no seu visual. Você poderia nos dizer qual foi a transformação hoje? Pensei um pouco. Cortaram meu cabelo em camadas e coisas assim. Passei a mão nas minhas madeixas vermelhas e senti como meu cabelo estava suave depois dos cuidados profissionais. Também passaram loção de baunilha no meu corpo. Fiquei com cheiro de sobremesa. Continuei cheirando os braços. Ela riu. Que linda! E esse vestido cai muito bem em você. Obrigada, eu disse olhando minhas roupas novas. Não sou muito de usar vestido, então vou demorar um pouquinho para me acostumar. Está certo, disse a entrevistadora. Você é uma das 3-5 da seleção. Como a experiência tem sido até agora? Surpreendente. Acho que os dias mais surpreendentes virão, comentou a entrevistadora. Espero que sejam um pouco mais tranquilos do que hoje, repliquei entre suspiros. O que você achou da concorrência até agora? Engoli seco. As outras garotas são muito simpáticas, eu disse completando a minha cabeça, como uma notável exceção. Aham. Ela percebeu minha resposta com diálogo. O que você acha do resultado da transformação? Tem medo de outras meninas terem ficado melhor? Ponderei minha resposta. Dizer não seria snob. Dizer sim seria dar uma de coitada. Acho que conseguiram realçar a beleza individual de cada garota. Ela sorriu. Muito bem, é o suficiente. Já, a gente tem que encaixar 35 entrevistas em 1h30 e quando fizermos o que fizemos está de bom tamanho. Certo. Até que não foi tão ruim. Obrigada, você pode se sentar naquele sofá ali e alguém logo virá cuidar de você. Levantei-me e fui para o grande sofá circular no canto. 2 meninas que eu ainda não conhecia estavam sentadas ali, conversando calmamente. Olhei para os lados e vi alguém dizer que o último lote acabara de chegar. Mas a correria nas estações. Prestei tanta atenção no tumulto que quase não notei quando Marley se sentou ao meu lado. Marley, seu cabelo. Eu sei, puseram um aplique. Você acha que o príncipe vai gostar? Ela parecia realmente preocupada. Claro, quem não gostaria de uma loira estonteante? América, você é tão simpática, aquelas pessoas no aeroporto amaram você. Ah, eu só estava sendo legal com elas. Você também cumprimentou bastante gente, repliquei. Sim, mas bem menos do que você. Baixei a cabeça um pouco envergonhada por receber um elogio por uma coisa tão óbvia. Quando eu levantei de novo, olhei para as 2 garotas sentadas conosco, Emika e Samantha. Ainda não tínhamos sido apresentadas, mas eu sabia quem elas eram. Fiquei com uma pulga atrás da orelha, as 2 me olhavam de um jeito esquisito. Antes de eu ter tempo para pensar no motivo disso, Silvia aproximou-se. Muito bem, garotas, estão prontas? Ela conferiu a olho e nos olhou, esperando uma reação, pois continuou. Vou fazer um passeio rápido com vocês pelo palácio e depois mostrar seus quartos. Marley bateu palma e nós 4 nos levantamos para sair. Silvia contou que aquele lugar era onde nos maquiaram e paparicaram, era o salão das mulheres. Geralmente a sua rainha e suas damas de companhia e outras mulheres da realeza se divertiam ali. Acostumem com aquele salão. Vocês passaram boa parte do tempo lá. Agora, quando vocês entraram, viram um grande salão, que geralmente usamos para festas e banquetes. Se houvesse muito mais de vocês por aqui, seria lá que faríamos as refeições. Mas a sala de jantar normal é grande o suficiente para atender as necessidades. Vamos dar uma passada lá. Silvia mostrou aonde a família real fazia suas refeições, em uma mesa à parte. As selecionadas ficaram em uma mesa comprida disposta com um U bem estreito. Nossos lugares já estavam marcados com plaquinhas muito elegantes. Eu ia me sentar entre Ashley e Tin Lee, que tinha visto de passagem no Salão das Mulheres, e de frente para Chris Andrews. Deixamos a sala de jantar e descemos as escadas até a sala onde transmitia o jornal oficial de Ilhéia. De volta ao andar de cima, nossa guia apontou a sala onde o rei e o príncipe trabalhavam a maior parte do tempo.
A área estava além dos nossos limites. Outra coisa que está fora dos limites, o terceiro andar. Lá ficam os cômodos reservados à família real, então nenhuma intrusão será tolerada. Os quartos de vocês estarão localizados no segundo andar. Vocês ocuparão boa parte dos quartos de visita, mas não se preocupem, ainda temos espaço para quem chegar. Essas portas aqui dão para o jardim dos fundos. Olá, Hector. Olá, Markson. Os dois guardas na porta cumprimentaram com a cabeça. Demorou um pouco para eu reconhecer que a grande arcada da nossa direita era a porta lateral do grande salão, que significava que o salão das mulheres ficava próximo ao corredor à direita. Fiquei orgulhosa de mim, mesmo por ter percebido isso. O palácio era uma espécie de labirinto opulento. Vocês não podem sair do palácio em nenhuma circunstância, prosseguiu Silvia. Às vezes, durante o dia, poderão ir até o jardim, mas nunca sem permissão. E isso é exclusivamente para manter vocês seguras. Apesar dos nossos esforços, os rebeldes entraram no palácio uma vez. Um calafrio percorreu minha espinha. Entramos em um corredor e subimos uma enorme escada que dava para o segundo andar. Eu sentia tapetes tão espessos sob meus pés que tinha a impressão de afundar uns centímetros a cada passo. A luz atravessava as janelas no alto. Tudo cheirava a flores e raio de sol. As paredes estavam repletas de pinturas grandes que retratavam os reis do passado e alguns líderes americanos e canadenses. Pelo menos era isso que eu achava, já que nenhum deles usava coroa. As coisas de vocês já estão nos quartos. Se não gostarem da decoração, basta avisar as criadas. Cada uma de vocês tem 3 e elas também estão nos quartos. Vão ajudar vocês a desfazer as malas e a se preparar para o jantar. Antes do jantar de hoje, vocês se reunirão no Salão das Mulheres para uma projeção especial do Jornal Oficial de Ileia. Semana que vem estarão ao vivo no programa. Esta noite vocês verão algumas das imagens feitas desde quando saíram das suas casas até a chegada aqui. Será bem especial. Saibam que o príncipe Maxon ainda não viu nada. Ele verá o mesmo que Ileia esta noite. Amanhã vocês o conhecerão oficialmente. Vocês jantarão em grupo para que possam se conhecer melhor e amanhã os jogos começam. Engoli em seco. Regras demais, estrutura demais, gente demais. Eu só queria ficar sozinho com o violino. Começamos a percorrer o segundo andar e cada menina ia ficando em seu quarto. O meu era depois de uma curva no corredor, em um pequeno saguão onde também estavam os quartos de Bariel, Tini e Jenna. Fiquei feliz de não ser bem no meio do tumulto como de Mark. Talvez, assim, tivesse um pouco mais de privacidade. Assim que nossa guia saiu, abri a porta do meu quarto para susto de 3 mulheres. Uma estava costurando em um dos cantos e a outra limpava um quarto que já estava perfeito. Elas largaram apressadamente o que faziam e se apresentaram. Lucy, Anne e Mary. Esqueci quem era quem quase imediatamente. Custou bastante convencê-las a me deixar sozinha. Não queria ser grossa, já que estava ansiosa para ajudar, mas eu precisava de um tempo sozinha. Eu só preciso tirar uma soneca. Tenho certeza que o dia de vocês também foi longo. O melhor que podem fazer por mim é me deixar descansar e dar uma relaxada também. Mas, por favor, me acordem quando for a hora de descer. Depois de uma nova enxurrada de agradecimentos e reverências, que tentei interromper, eu estava sós. Não ajudou. Tentei me esticar na cama, mas cada centímetro do meu corpo estava tenso. Como se não quisesse que eu me sentisse confortável em um lugar que obviamente não era para mim. Havia um violino no canto e também um violão e um piano maravilhoso, mas não consegui me empolgar com eles. Minha mala estava bem fechada, esperando no pé da cama, mas me pareceu trabalho demais. Sabia que eles tinham guardado alguma coisa especial para mim no armário e nas gavetas, mas também não tive vontade de explorar. Só fiquei lá deitada, quieta. Sabia que deveria ter passado horas, mas elas pareceram poucos minutos quando minhas criadas bateram levemente na porta. Deixei-as entrar e, apesar de parecer estranho, me vesti. Elas estavam felizes por ser úteis, que eu não podia pedir para que saíssem outra vez. As criadas puxaram a parte do meu cabelo para trás e prenderam com uma presilha delicada, além de retocar minha maquiagem. O vestido, que, como o resto do guarda-roupa fora criado pelas mãos dela, era verde escuro e sua barra tocava o chão. Sem aqueles saltos médios, eu tropeçaria nele. Silvia bateu na porta pontualmente às 6 para me levar para o salão, junto com as minhas 3 vizinhas. Esperamos os demais no vestíbulo, ao pé da escada, e então marchamos até o Salão das Mulheres. Marley me viu e caminhamos juntas.
O som de 35 pares de salto alto contra a mármore da escada era uma música para uma manada de elefantes. Escutavam-se alguns cochichos, mas a maior parte das moças permanecia em silêncio. Notei que as portas da sala de jantar estavam fechadas quando passamos. Será que a família real estava lá, fazendo a última refeição a 3? Era estranho sermos convidados e, no entanto, ainda não termos conhecido nenhum deles. O salão das mulheres tinha mudado na nossa ausência. Os espelhos e cabide já não estavam lá. Em seu lugar haviam mesas e cadeiras preenchendo o salão, além de uns sofás que pareciam bem confortáveis. Marley olhou para mim e apontou para a cabeça com um deles. Nós nos sentamos juntas. Quando todas estavam acomodadas, ligaram a TV e assistimos o jornal oficial. As mesmas notícias de sempre, novidades sobre o orçamento dos projetos, a situação da guerra no outro ataque do rebelde ao leste, para depois dedicarem 30 minutos finais aos comentários de Gavrios sobre a imagem do nosso dia. Aqui vemos a senhorita Celeste se despedir de seus muitos admiradores em Claremont. Essa adorável garota precisou de mais de 1 hora para dizer adeus aos seus fãs. Celeste sorriu convencida ao ver na TV. Ela estava ao lado de Bariel, que com seus cabelos alisados até o talo e de um loiro tão claro que pareciam brancos. E não haviam como dizer que o jeito mais educado. Ela tinha seios enormes. Eles se insinuavam em seu vestido tomara que caia, desafiando todos a tentar ignorá-los. Bariel era linda, mas de um jeito comum. Tinha um estilo parecido com Celeste. Ao ver as duas juntas, pensei na expressão, manter seus inimigos perto. Acho que uma viu na outra a concorrente mais forte logo de cara. E as outras garotas do meio leste também são muito populares. A atitude calma e refinada de Ashley a define imediatamente como uma dama. Sua expressão humilde ao caminhar no meio da multidão não é muito diferente da expressão da própria rainha. E Marley, de Kent, estava toda eufórica na sua partida de hoje, tendo até mesmo cantado o hino com a banda enviada ao local. Fotos de Marley sorrindo e abraçando a multidão em sua província natal apareceram na tela. Ela é uma das favoritas de muitas pessoas que entrevistamos hoje. Marley estendeu o braço e apertou minha mão. Estava feito, eu ia torcer por ela. Quem também viajou com a senhorita Thames foi a America Singer, uma das 3-5 que chegaram na seleção. Eles me fizeram parecer melhor do que eu realmente estava naquele momento. Tudo que eu me lembrava era de uma triste busca por alguém na multidão. Mas o trecho que escolheram me fez parecer maduro e responsável. A imagem do abraço do meu pai era linda e comovente. Ainda assim, não foi nada comparado às minhas imagens no aeroporto. Sabemos que as castas nada significam na seleção, e parece que não devemos desprezar a senhorita América. Assim que aterrissou em Los Angeles, tornou-se uma queridinha da multidão, parando para tirar fotos, distribuir autógrafos e conversar com quem estava por lá. Ela não tem medo de sujar as mãos, uma qualidade que muitos creem ser necessária para nossa próxima princesa. Quase todas olharam para mim. Pude ver nos seus olhos o mesmo olhar que recebi de Emika e Samantha. De repente, aquela encaradas fizeram sentido. Minhas intenções não importavam. As outras garotas não sabiam que eu não queria ganhar. Na visão delas, eu era uma ameaça. E dava para notar que me queriam fora. Capítulo 10. Mantive a cabeça baixa durante o jantar. No salão das mulheres, fui corajosa porque Marley estava ao meu lado e ela me achava legal. Mas ali, espremida entre duas pessoas que emitiam ondas de ódio na minha direção, não passava de uma covarde. E Ashley, com todo o seu jeito de dama, fazia bico e não falava comigo. Eu só queria fugir para o quarto. Não entendia porque aquilo era tão importante. As pessoas gostavam de mim, e daí? Elas não tinham poder no palácio. Seus cartazes e incentivos não importavam. Depois de tudo que foi dito e feito, eu não sabia o que me sentia honrada ou incomodada. Concentrei minhas forças no jantar. A última vez que vi um bife tinha sido no Natal, alguns anos atrás. Minha mãe tinha feito o melhor que podia, mas não tinha chegado nem perto daquele bife. Era suculento e saboroso. Queria perguntar se alguém também era o melhor bife que tinha comido na vida. Se Marley estivesse por perto, perguntaria a ela. Tentei ver minha amiga pelo canto dos olhos em algum lugar da sala. Ela conversava tranquilamente com as pessoas ao seu redor. Como fazia isso? Por acaso a mesma gravação não tinha apontado como uma favorita? Por que as pessoas ainda falavam com ela?
A sobremesa consistia em frutas variadas e sorvete de baunilha. Nunca tinha comido coisa igual. Se isso era comida, o que era aquilo que eu tinha posto na boca até então? Pensei em Mai e como ela gostava de doces tanto quanto eu. Ela teria adorado a sobremesa. Podia apostar que daria muito bem ali. Ninguém tinha autorização para deixar a mesa até que todos tivessem terminado. Depois disso, recebemos ordens restritas para ir direto para a cama. Ao final, vocês vão conhecer o príncipe Maxion pela manhã e vão querer estar bem dispostas e apresentáveis, explicou Sylvia. Ele é o futuro marido de alguém nessa sala, afinal. Algumas garotas suspiraram diante dessa perspectiva. O toque-toque de sapatos subiram as escadas era mais baixo dessa vez. Eu mal pude esperar para tirar os meus, e o vestido também. Tinha uma muda de roupas na mala que estava pensando se as usaria apenas para me sentir eu mesma por uns instantes. O grupo se dispersou no alto da escada e cada menino foi para o seu quarto. Marley me puxou de lado. Você está bem? Ela perguntou. Estou, é que umas garotas ficaram me olhando torto durante o jantar. Respondi, tentando não parecer reclamona. Elas só estão nervosas porque todo mundo gostou tanto de você, Marley garantiu, não dando muito importância ao comportamento das outras. Mas as pessoas também gostaram de você. Eu vi os cartazes. Por que as meninas não foram chatas com você também? Você nunca passou muito tempo com um grupo de garotas, passou? Ela disse com um sorriso malicioso nos lábios, como se soubesse o que estava acontecendo. Não, quase sempre fico com as minhas irmãs, confessei. Você foi educada em casa? Sim. Bem, eu estudo com um monte de garotas da casta 4 na minha província. Cada uma delas tem seu jeito de pisar no calo das outras. Elas querem conhecer a pessoa e descobrir o que as irrita. Várias meninas me fazem elogios falsos e comentários atravessados, essas coisas. Eu sei que pareço eufórica, mas no fundo sou tímida, e elas acham que podem me atingir com palavras. Cocei a cabeça, então elas faziam de propósito? E ainda mais você, uma pessoa quieta e misteriosa. Eu não sou misteriosa, cortei. É um pouco, e às vezes as pessoas não sabem se interpretam o silêncio como confiança ou medo. Elas olham como se você fosse um inseto para que você talvez se sinta como se fosse. Fazia sentido. Comecei a pensar se meus modos de certa forma não cutucavam insegurança nas outras. O que você faz? Quero dizer, como você tira o melhor delas? Perguntei a Marley. Ela sorriu. Ignoro. Como eu conheço uma garota da minha cidade que fica muito irritada quando não consegue me incomodar e acaba de cara fechada. Então, não se preocupe. Ela continuou. Tudo que você precisa fazer é não deixar que percebam que estão atingindo você. Elas não estão. Quase estou acreditando, disse Marley dando uma risadinha. Um som cálido que evaporou naquele corredor quieto. E você acredita que vamos conhecer o príncipe amanhã? Ela perguntou, passando para o assunto que considerava mais importante. Na verdade, não. Maxon parecia mais um fantasma assombrando o palácio. Fazia parte dele, mas não estava lá de fato. Bem, boa sorte, ela desejou e eu sabia que era de coração. Mais sorte ainda para você, Marley. Tenho certeza que o príncipe vai ficar mais encantado ao conhecer você. Apertei as mãos dela. Marley sorriu de um jeito emocionado e tímido ao mesmo tempo. Depois foi para o quarto. Quando me dirigia ao meu, escutei Bariel resmungar alguma coisa com a dama de companhia. Ela me viu e bateu a porta na minha cara. Muito educada. Minhas criadas estavam no quarto, claro, esperando para me despir e me lavar. Minha camisola, uma coisinha verde frágil, já tinha sido estendida na cama. Elas tiveram a delicadeza de não tocar na minha mala. As criadas eram eficientes e cuidadosas. Era óbvio que sabiam de cor essa rotina no fim do dia, mas não a faziam às pressas. Acho que a intenção delas era oferecer conforto, mas eu queria mesmo era despachá-las. Não podia apressá-las enquanto lavavam minhas mãos, desamarravam meu vestido e punham um broche prateado com meu nome na camisola. Enquanto fazia essas coisas, elas ainda lançavam perguntas e me deixavam incrivelmente constrangida. Eu estava respondendo sem ser grossa. Sim, eu tinha visto outras meninas. Não, elas não falavam muito. Sim, tinha sido um jantar fantástico. Não, eu só ia conhecer o príncipe no dia seguinte. Sim, eu estava muito cansada. E ia me ajudar muito a espairecer se pudesse passar um tempo sozinha, acrescentei no final da última resposta, na esperança de entendessem a deixa.
Na verdade, elas ficaram com ar decepcionado. Tentei consertar. Vocês todas são muito prestativas. Estou acostumada a ficar um pouco sozinha. E fiquei rodeada de gente o dia todo. Mas, senhorita Singer, é nosso dever ajudá-la. É o nosso trabalho. Replicou Anne, que parecia ser a chefe delas. Ela estava à frente de tudo. Mary era mais sossegada e Lucy parecia bem tímida. Gosto muito do trabalho de vocês e com certeza vou precisar de ajuda para começar o dia amanhã. Mas essa noite só preciso relaxar. Se quiserem ajudar, um tempo sozinha seria bom para mim. E se vocês estiverem bem descansadas pela manhã, estou certa que poderão fazer tudo de melhor maneira, não acham? Elas trocaram olhares. Bem, imagino que sim, concordou Anne. Uma de nós deveria ficar aqui enquanto a senhorita dorme, caso precise de algo, disse Lucy, aparentando nervosismo como se temesse a decisão que eu tomaria. Ela parecia dar uma leve tremida de vez em quando. Acho que era timidez vindo à tona. Se eu precisar de algo, só toco a campainha. Vai ficar tudo bem. Além disso, eu não ia conseguir dormir sabendo que alguém estava me vigiando. Elas trocaram olhares de novo, ainda um pouco céticas. Eu sabia um jeito de pôr fim nisso, mas detestava ter que usá-lo. Vocês devem obedecer todas as minhas ordens, certo? Elas concordaram com a cabeça esperançosas. Então eu ordeno que vão para a cama e me ajudem amanhã de manhã, por favor. Anne sorriu. Acho que ela estava começando a me entender. Sim, senhorita Singer, nós a veremos pela manhã. As três fizeram a referência e saíram do quarto. Ele me lançou um último olhar. Acho que não era exatamente o que ela esperava, mas não parecia estar muito irritada com isso. Assim que elas saíram, descalcei minhas luxuosas pantufas e estiquei os dedos do pé no chão. Ficar descalça dava uma sensação boa, natural. Comecei a desfazer minha mala, que foi muito rápido. Mantive minha muda de roupa enfiada na mala e guardei no armário gigantesco. Dei uma olhada nos vestidos, eram poucos, o suficiente para mais ou menos uma semana. Acho que as outras tinham mais ou menos o mesmo número de vestidos. Por que fazer dúzias para garotas que talvez saíssem no dia seguinte? Peguei as poucas fotos que tinha na minha família e prendi na moldura do espelho. Era tão alto e largo que podia ver as fotos sem tapar a visão do meu corpo. Eu tinha uma caixinha com bijuterias e laços que eu adorava. Provavelmente seria considerado simples demais ali, mas eram tão pessoais que eu tive que levá-los comigo. Os poucos livros que carregava encontraram lugar na útil prateleira próxima à porta que levava para a sacada. Enfiei a cabeça pela porta e vi o jardim. Havia um labirinto de alamedas com bancos e fontes. As flores brotavam toda parte, e cada uma delas estava perfeitamente podada. Para além desse pedaço de terra claramente produzido, ficava o campo aberto, e mais adiante havia uma floresta imensa. Estiquei-me ao máximo, mas não conseguia ver se toda ela ficava dentro dos muros do palácio. Pensei por uns minutos por que motivo ela existia, e então deparei com o último item da casa que segurava nas mãos. Meu pequeno jarro com a moedinha dançante. Rodei-o nas mãos algumas vezes, escutando-a deslizar pelos cantos dos vidros. Por que eu tinha levado aquilo? Para que me lembrar de algo que não podia ter? Esse simples pensamento, que o amor que eu tinha construído por anos em algum lugar quieto e secreto estava fora de alcance, fez meus olhos se encherem de lágrimas. Eu não conseguia aguentar mais essa depois de todas as emoções daquele dia. Não sabia onde o jarro ficaria, mas deixei-o no meu criado mudo. Abaixei as luzes, arrastei-me sobre aqueles cobertores luxuosos e olhei para o jarro. Deixei-me levar pela tristeza, deixei meu pensamento ir até ele. Como eu poderia ter perdido tão pouco tempo? Pensava que deixar minha família viver em um lugar estranho e ser separada da pessoa que amava eram acontecimentos que demoravam anos para ocorrer, não apenas um dia. Eu me perguntava o que exatamente ele queria me dizer antes de eu partir. A única coisa que pude deduzir era que não se sentia à vontade para falar em voz alta. Seria sobre ela? Olhei fixamente o Jairo. Será que ele queria pedir desculpas? Eu tinha lhe dito poucas e boas na noite anterior. Talvez fosse isso. Será que ele queria dizer que tinha me esperado? Bem, eu tinha visto claramente que sim. Não havia por que dizer. Será que ele queria dizer que não tinha me esperado, que ainda me amava? Afastei o pensamento. Não podia deixar aquela esperança crescer dentro de mim. Eu precisava odiá-lo. Esse ódio me faria avançar. Ficar o mais distante dele o maior tempo possível era grande parte do motivo de estar ali. Mas a esperança doía.
E com ela vieram a saudade de casa, a vontade de que Mai fosse escondida até minha cama, como fazia às vezes. E o medo que outras meninas me quisessem fora e continuassem me diminuindo. Depois do nervosismo de aparecer na TV para o país inteiro e o terror de alguém tentasse me matar como uma forma de protesto político, tudo veio rápido demais para minha cabeça confusa desse conta de processo um dia tão longo. Minha vista ficou embaçada. Nem reparei quando comecei a chorar. Não conseguia respirar, estava tremendo. Pulei da cama e corri até a sacada. O pânico era tanto que demorei um pouco para abrir a trava, mas consegui. Pensei que o ar fresco me faria bem, mas não fez. Minha respiração continuava curta e fria. Não existia liberdade ali. As barras da sacada me mantinham presa. Eu não podia ver os muros ao redor do palácio, altos como guardas em pontos estratégicos. Precisava sair do palácio e ninguém ia me permitir que isso acontecesse. O desespero me deixou ainda mais fraca. Olhei para a floresta. Poderia apostar que nem lá conseguiria ver nada além do verde. Voltei para dentro e travei a porta da sacada. Estava um pouco insegura, com aquelas lágrimas nos olhos, mas conseguia sair do meu quarto. Corri pelo único corredor que conhecia sem ver a arte, a tapeçaria ou os batedores dourados. Quase não percebi os guardas. Eu não conhecia muito bem do castelo, mas sabia que se descesse as escadas e virasse à direita, ia encontrar enormes portas de vidro que davam para o jardim. Eu só queria chegar até elas. Corri pela imponente escadaria, meus pés descalços soavam como tapinhas no chão de mármore. Havia mais um punhado de guardas, mas nenhum deles me parou. Quer dizer, não até eu chegar no lugar que buscava. Como antes, 2 homens montavam guarda na sala das portas. E quando tentei correr até ela, um dos homens se pôs à minha frente, e o bastão de forma que lançar impediu a minha saída. Perdoe-me, mas a senhorita deve voltar para o quarto. Ele ordenou com autoridade, ainda que não falasse alto. Sua voz trovejava em meio ao silêncio do elegante corredor. Não, eu preciso sair. As palavras se misturaram e não conseguiram respirar direito. Senhorita, vá para o seu quarto. O segundo guarda caminhava na minha direção. Por favor. Comecei a arfar. Pensei que ia desmaiar. Sinto muito, senhorita América, certo? Ele achou o meu broche. A senhorita deve voltar para o quarto. Eu não consigo respirar. Gaguejei e caí nos braços do guarda que se aproximava para me empurrar. O bastão dele caiu no chão. Agarrei-me a ele, já sem forças. O esforço me deixou tonto. Deixe-na sair. Era uma voz jovem, mas cheia de autoridade. Minha cabeça se voltou em direção, um pouco de propósito e um pouco sem querer. Ali estava o príncipe Maxwell. Ele parecia tão estranho graças ao ângulo que minha cabeça pendia, mas reconheci o cabelo do jeito travado. Ela desmaiou, Alteza. Queria sair. O primeiro guarda parecia nervoso ao tentar explicar. Ele se manteria em uma encrenca terrível se me machucasse. Eu era propriedade de Ileia. Abram as portas. Mas, Alteza, abram as portas e deixem-na sair. Agora. Imediatamente, Alteza. O primeiro guarda tratou de obedecer, sacando uma chave. Minha cabeça continuava numa posição estranha quando eu ouvi o tilindar das chaves e o ruído de uma delas produzir ao encaixe da fechadura. O príncipe me olhava com atenção, enquanto eu tentava ficar em pé. Foi quando o cheiro doce do ar fresco tomou conta de mim e me deu toda a motivação que precisava. Soltei-me do braço das guardas e corri como uma bêbada para o jardim. E ainda tropeçava um pouco, mas não me importava de parecer menos graciosa. Só precisava ficar lá fora. Deixei meu corpo sentir o ar morno na pele, a grama sob os pés. De algum modo, até a natureza parecia extravagante ali. Eu queria percorrer todo o caminho até as árvores, mas minhas pernas só podiam me carregar até aquele ponto. Cambaleei diante de um pequeno banco. Ali fiquei, com a camisola verde fina sobre a terra e a cabeça apoiada no braço sobre o assento. Meu corpo não tinha forças para soluçar. Então as lágrimas desceram em silêncio. Ainda assim, tiraram toda a minha concentração. Como tinha chegado até ali? Como eu tinha deixado isso acontecer? O que seria de mim? Algum dia eu conseguiria pelo menos um pedaço da minha vida que tinha antes disso de volta? Eu simplesmente não sabia. E não havia nada que pudesse fazer quanto a isso. Estava tão perdido em meus pensamentos que só percebi que tinha companhia quando o príncipe Maxwell começou a falar comigo. Está tudo bem, querida? Ele perguntou. Eu não sou sua querida. Levantei a cabeça para encará-lo. Era impossível não notar o nojo no meu tom de voz e nos meus olhos.
O que eu fiz para te ofender, senhorita? Por acaso eu lhe dei exatamente o que queria? Ele ficou confuso com a minha resposta. Acho que esperava que eu adorasse e agradecesse nos astros pela sua existência. Encarei-o novamente, sem medo, embora não tivesse dúvidas que o efeito fora diluído pelas lágrimas nas minhas bochechas. Com licença, querida, mas você vai continuar chorando? Ele perguntou, parecendo muito incomodado com as minhas lágrimas. Não me chame assim. Eu não sou mais querida para você do que as outras 34 estranhas que você mantém aqui nessa jaula. Ele se aproximou, sem perceber minimamente ofendido por minhas palavras vis. Só parecia pensativo. Havia uma expressão interessante em seu rosto. O príncipe tinha que andar gracioso para um rapaz e parecia incrivelmente confortável dando voltas ao meu redor. Minha coragem se desmanchou um pouco diante da estranheza da situação. Ele estava completamente vestido, com seu terno ajustado e eu encolhida e seminua. Se sua posição de hierarquia já não me assustasse muito, sua atitude ainda assustava. Ele devia ter vasta experiência em lidar com pessoas infelizes. Suas respostas eram excepcionalmente calmas. Sua afirmação é falsa. Todas vocês são queridas por mim. Trata-se simplesmente de descobrir quem há de ser mais querida. Eu disse mesmo, há de ser? Ele segurou uma risada. Receio que sim. Perdoe-me, é fruto da minha educação. Educação, resmunguei. Ridículo. Perdão. É ridículo, gritei, recuperando um pouco da coragem. O que é ridículo? O concurso, tudo. Você nunca amou ninguém na vida? É assim que quer escolher sua mulher? Você é baixo a esse ponto? Ajeitei-lhe um pouco no chão, para facilitar minha vida, ele se sentou no banco, de modo que eu não precisava mais me torcer. Eu estava muito brava para agradecer. Entendo que possa dar essa impressão, que tudo possa ser visto como entretenimento barato, mas o meu mundo é muito fechado. Não conheço tantas mulheres, as poucas que conheço são filhas de diplomatas e geralmente temos pouquíssimo assunto em comum. Isso quando falamos a mesma língua. Matson achava aquilo engraçado e deu uma risadinha. Não fiquei impressionada, ele limpou a garganta. Sendo essas as circunstâncias, não tive a oportunidade de me apaixonar. E você? Tive, respondi na lata. Logo que as palavras saíram da minha boca, quis pegá-las de volta. Era um assunto particular, não era da conta dele. Então você teve muita sorte. Havia um pouco de ciúme em sua voz. Imagine só, a única coisa que podia atirar na cara do príncipe de Iléia era exatamente aquilo que eu queria esquecer. Minha mãe e meu pai se casaram assim e são muito felizes. Tenho esperança de alcançar a felicidade, de encontrar uma mulher que toda a Iléia possa amar. Alguém que possa ser minha companheira e me ajude a receber os líderes de outras nações. Alguém que seja minha amiga e amiga dos meus amigos e minha confidente. Estou pronto para encontrar minha esposa. Algo em sua voz me abalou. Não havia nenhum traço de sarcasmo. Aquilo parecia pouco mais do que um programa de TV para mim. Era a única chance que o príncipe tinha de ser feliz. Ele não podia perder um segundo lote de mulheres. Bom, talvez pudesse, mas seria vergonhoso. Estava tão desesperado, tão esperançoso, senti uma raiva por ele diminuir um pouco. Você realmente acha que aqui é uma jaula? Os olhos dele estavam cheios de compaixão. Sim, eu acho. Minha voz saiu calma. Rapidamente acrescentei. Majestade. Ele riu. Eu mesmo já pensei nisso mais de uma vez, mas você deve admitir que é uma jaula muito bonita. Para você. Enche sua jaula com mulheres brigando pela mesma coisa e veja como é legal. Ele levantou a sobrancelha. Mas já ocorreram discussões por minha causa? Será que vocês não percebem que sou eu que faço a escolha? Ele disse rindo. Na verdade, não é bem assim. Elas brigam por duas coisas. Algumas por você, outras pela coroa. E todas pensam já saber o que falar e dizer que a sua escolha seja óbvia. Ah, sim, o homem ou a coroa. Receio que algumas não saibam ver a diferença. Afirmou balançando a cabeça. Boa sorte com isso, comentei seca. Tudo ficou calmo depois dessa demonstração de sarcasmo. Olhei para ele com um canto dos olhos, desejando que dissesse algo. O príncipe fitava a grama com um rosto cheio de preocupação. Parecia-me que essa ideia o estava infernizando havia algum tempo. Ele respirou fundo e se voltou para mim. E você, pelo que luta? Na verdade, eu estou aqui por engano. Engano? É, mais ou menos. Bem, é uma longa história. Estou aqui e não estou lutando. Meu plano é aproveitar a comida até você me chutar. Ele riu tanto que se inclinou para trás e deu um tapa no joelho. Uma mistura bizarra de rigidez e calma. O que você é? Como? 2? Será que ele não prestou atenção? Sou sim. Ah, sim. Então a comida deve ser um bom motivo para ficar.
Ele riu de novo e continuou. Sinto muito, não consigo ver seu broche no escuro. Eu sou América. Muito bem, perfeito. Os olhos de Maxon se prenderam na noite e ele sorriu sem motivo aparente. Algo nisso, tudo o impressionava. América, minha querida, espero muito que encontre algo nessa jaula para que valha a pena lutar. Depois de tudo isso, não posso deixar de imaginar como seriam as coisas se você realmente se esforçasse. Ele desceu do banco e se agachou do meu lado. Estava perto demais e não conseguia pensar direito. Talvez estivesse um pouco ofuscada pela fama dele, ou ainda um pouco abalada pelo show. Em todo caso, estava chocada demais para reclamar quando pegou minha mão. Se isso a deixa feliz, posso afirmar aos funcionários que você prefere ficar no jardim. Assim, você pode vir aqui à noite sem ser incomodada pelos guardas. No entanto, acho que seria bom se houvesse sempre um deles por perto. Eu queria. Qualquer tipo de liberdade me parecia uma bênção, mas eu precisava ter certeza absoluta dos meus sentimentos. Não sei se quero algo que venha de você. Eu disse, puxando meus dedos daquela mão que me segurava de leve. Ele ficou um pouco surpreso e magoado. Como quiser. Senti mais arrependimento. Não gostar daquele cara não significava que eu podia magoá-lo. Você vai voltar para dentro daqui a pouco? Ele perguntou. Sim, respondi com um suspiro olhando para o chão. Então vou deixá-la com seus pensamentos. Haverá um guarda na porta te esperando. Obrigada, Alteza. Balancei a cabeça. Quantas vezes eu tinha tratado devidamente na conversa? Querida médica, você poderia me fazer um favor? Ele pegou minha mão novamente, parecia muito persistente. Olhei-o de canto nos olhos, sem saber direito o que dizer. Talvez, repliquei. O sorriso voltou. Não conte isso às outras. Tecnicamente não devo conhecê-las até amanhã. Não quero irritar ninguém, embora não possa dizer que seus gritos tenham qualquer semelhança com um encontro romântico, não acha? Foi a minha vez de sorrir, nem de longe. Respirei fundo e acrescentei. Não contarei. Obrigado. Ele encostou os lábios na minha mão antes de se afastar. Pousou delicadamente sobre minhas pernas. Boa noite, concluiu. Olhei para o local do beijo na minha mão, atônica por uns segundos. Então voltei o rosto para ver Maxon sair e me dar a privacidade que eu precisava que eu passava o dia querendo.